concessionária e faça um test drive. Vamos construir juntos New Holland Construction. E Safra, invista como um especialista. Invista Safra. Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lapareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião pública para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar conosco sobre a gestão da maior cidade do país, São Paulo, e as eleições municipais do próximo ano, e também sobre política nacional, o Ponto a Ponto recebe o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O senhor acabou de sair do hospital, veio para cá e a gente está duplamente feliz com essa, primeiro com a sua melhora e segundo com a sua presença aqui no Ponto a Ponto, prefeito. Primeiro eu queria começar perguntando como é que o senhor está, como é que foi esse susto, o senhor foi parar na UTI, ficou todo mundo tenso, o que aconteceu e como que o senhor está agora, prefeito? Obrigado. Bom, boa noite, Mônica, boa noite, professor Lavareda, boa noite, telespectador, telespectadora. Um susto, né? Como você mesmo mencionou, procedimento de demarcação de onde é que está o tumor. A ironia em todo esse processo agora foi porque a quimioterapia foi tão positiva, o câncer regrediu tanto, que a expectativa dos médicos é que caso haja uma cirurgia lá na frente, talvez não vá dar mais para ver a olho nu o câncer. Então resolveu se demarcar onde é que ele está, para poder, havendo uma cirurgia, saber aonde raspar eventuais células cancerígenas que sejam remanescentes. E foi exatamente nesse processo de demarcação. O fígado é muito vascularizado, tem muitas veias, acabou pegando uma dessas e aí causou um processo de hemorragia. Eu tive dor, fui parar no centro cirúrgico e acabei ficando mais alguns dias na UTI. Então a ironia é que eu acabei fui parar na UTI exatamente pelo bom resultado da quimioterapia. Mas as próximas sessões já estão aí marcadas. A expectativa é que a gente possa regredir ainda mais essa doença com a quimioterapia que segue. Agora, o senhor, quando falou numa entrevista, logo depois que o senhor teve o diagnóstico, que foi um soco na cara e que o chão caiu. Isso foi logo no primeiro momento. Claro. O senhor recebeu a notícia. Entra no quarto e fala, olha, você está com um tumor. Nós vamos ter que começar a discutir agora como é que você vai tratar o seu câncer. Aí você recebe aquela notícia assim, seca, você fala, não é possível. Né? Você espera, ele vai começar a rir, é uma brincadeira, não é uma brincadeira, não, é verdade, é comigo, eu vou ter que enfrentar isso, o que vai acontecer comigo, quais são as minhas chances. Enfim, você passa a questionar tudo, não é uma notícia simples de receber. Então, realmente, você recebe como se fosse um soco na cara e tem que parar para refletir. E, graças a Deus, o apoio da família, dos amigos, a quantidade imensa, Mônica, de mensagem que eu tenho recebido, tem ajudado muito a poder enfrentar esse desafio. Agora, depois de um mês do diagnóstico, mais ou menos isso, né? Nesse primeiro momento foi esse soco na cara e essas reflexões ao longo desse mês de tratamento, quer dizer, o que muda na vida de uma pessoa que passa por esse tratamento? A gente vê o senhor sempre sorrindo, forte, e, enfim... O que eu tenho dito é o seguinte, eu recebi o diagnóstico de uma doença, eu não recebi uma sentença de morte. Né? A gente não pode encarar esse diagnóstico como, olha, então acabou para você. Eu tenho enfrentado dessa forma, tenho enfrentado acreditando no tratamento, acreditando nos médicos, acreditando, enfim, na minha religião, na religião de tantas pessoas que têm mandado mensagens muito positivas e tem que encarar de frente. Não adianta, não dá para encarar pela metade, não dá para encarar aos poucos, tem que enfrentar isso de uma vez por todas e tocar a vida. Né? Enfrentar como um obstáculo a ser vencido e depois disso ver que lições que a gente tira de um episódio como esse. O senhor está confiante que vai participar das eleições? Vamos agora começar o que interessa. Estou confiante que vou participar de muitas outras eleições. Lavareda, agora vamos entrar no assunto. Então vamos sair do hospital agora, do ponto de vista do assunto, prefeito. E aí duas telas para a nossa conversa. Na primeira delas é uma avaliação, a pesquisa XP e PESP, final de setembro, mas é a pesquisa divulgada mais recente. Se tem uma avaliação da sua gestão, 18% de ótimo e boa, 41% de regular, 38% de ruim e péssima. Depois eu lhe faço uma questão a respeito. E a segunda tela, prefeito de São Paulo mais admirado. E vem em primeiro lugar Mário Covas,
aparece com 16%. As duas perguntas, prefeito, são o seguinte: a avaliação da sua gestão. 18% de ótimo e bom. Em geral, se diz que um candidato, para ser viável eleitoralmente, etc. e tal, a lenda do marketing eleitoral aponta aí um percentual em torno de 30%. Minha pergunta é: quando é que o prefeito imagina que vai se aproximar desse percentual? E a segunda coisa é o seguinte: o que tem lhe perguntado com frequência o exemplo de Mário Covas, do seu avô, para o enfrentamento da doença, etc. Mas eu vou lhe perguntar do outro lado, do lado de fora do hospital. O que é que o exemplo do ex-prefeito e ex-governador Mário Covas lhe inspira na administração de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, parte dessa avaliação se deve porque a gente resolveu enfrentar desafios da gestão na cidade de São Paulo. Veja a situação que está hoje a cidade de São Paulo e a situação que encontra a Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui a gente resolveu fazer a reforma da Previdência, aqui a gente resolveu tirar o subsídio, porque a Prefeitura bancava o Vale Transporte, que é uma obrigação das empresas em relação ao empregado. Então a gente resolveu enfrentar uma série de desafios e mudamos a situação fiscal do município de São Paulo. A gente tinha uma relação dívida-receita de 92%, hoje é em torno de 50 e poucos por cento, ou seja, reduzimos em 10 bilhões de reais, caiu de 40 para 30 bilhões de reais a dívida líquida consolidada do município de São Paulo. A gente conseguiu reverter a situação do primeiro ano de gestão, que era um rombo orçamentário de 7 bilhões de reais entre receitas que não seriam realizadas e despesas não previstas, e vamos ano que vem ter um investimento de 7,5 bilhões de reais com recursos da Prefeitura. Ou seja, a gente resolveu enfrentar o desafio para poder limpar a Prefeitura de São Paulo, apostar no programa de desestatização, para poder investir no social. E eu acho que é exatamente isso que fez com que o Mário Covas fosse o prefeito mais bem avaliado. Né? Um prefeito que não saía da periferia, que atendia a comunidade, que dialogava com as pessoas. Em cada canto que eu vou da cidade de São Paulo, eu ouço uma história do Mário Covas. Olha, ele veio aqui, inaugurou a creche, ele veio aqui, asfaltou essa rua, ele veio aqui, colocou esta guia e essa sarjeta. Nós vamos terminar esta gestão, sendo a gestão que mais criou vaga em creche na história da cidade de São Paulo. Serão 85 mil vagas criadas em vaga em creche. Vamos entregar 25 mil unidades habitacionais, recorde na história da cidade de São Paulo. No ano que vem, a gente começa todo o programa por conta do recurso que eu fui assinar, o empréstimo lá em Washington, no BID, específico para a área da saúde, implementando telemedicina, reformando as UBSs. Serão 60 obras iniciadas logo em janeiro, agora de 2020. Enfim, eu acho que parte dessa avaliação se deve exatamente a isso. Ele focou no que é o essencial, focou na periferia. Agora, prefeito, eu queria falar um pouquinho do PSDB. O PSDB do Mário Covas é muito diferente do PSDB do João Dória, né? O próprio João Dória fala isso, que o PSDB saiu do muro e etc. Eu não estou falando que o Mário Covas era muro, pelo contrário. Você conhecia bem ele, né? Pelo contrário, ele nunca foi muro, né? O governador Mário Covas sempre tomou posições muito claras, mesmo quando elas o prejudicavam eleitoralmente. Qual que vai ser o caminho do PSDB? Quer dizer, tem algum caminho para o PSDB retomar a linha social-democrata, mais de centro, centro-esquerda, como ele já foi um dia? Ou essa guinada para a direita veio para ficar e ela vai prevalecer e o governador João Dória vai implantar seguir implantando o seu ritmo e esse rumo para essa legenda? Bom, o partido não teve um bom resultado no ano passado. A gente viu aí, tivemos um candidato com algo em torno de 5% dos votos na eleição presidencial e a gente viu a bancada reduzir pela metade na Câmara dos Deputados. Isso se deve, do meu ponto de vista, há dois grandes fatores. Primeiro, o PSDB não lidou com as questões éticas da mesma forma que a gente cobra que outros partidos lidem com a questão ética. Né? Eu me sinto envergonhado de estar num partido que até agora não fez nada em relação ao Aécio Neves. Segunda questão, o PSDB não soube defender as suas bandeiras. E eu acho que isso vem desde 2002, quando a gente resolveu esconder as privatizações feitas no governo Fernando Henrique. Hoje a gente tem democracia
democracia da informação e da tecnologia no país, porque a gente resolveu fazer a privatização do sistema de telefonia do grande governo Fernando Henrique. O estado de São Paulo tem 18 das 20 melhores estradas do país, porque o governador Mário Covas resolveu fazer concessão de estrada aqui em São Paulo. Então a gente resolveu esconder as nossas bandeiras, que, a meu ver, né, é parceria com o setor privado na área de investimento, em áreas estratégicas, geração de emprego e renda. É por isso que aqui a gente aposta na concessão dos parques municipais, na concessão dos mercados municipais, na privatização de vários bens que não tem sentido ficarem com a Prefeitura de São Paulo. Tem sentido a Prefeitura cuidar de um autódromo, cuidar de um centro de exposições, cuidar de um estádio municipal. Isso a iniciativa privada faz e faz melhor do que o poder público faz, para que a gente possa focar no social, para que a gente possa investir em educação, em saúde, em transporte, em habitação. Agora, se isso é ser de esquerda, se isso é ser de centro, se isso é ser... eu não sei exatamente. Eu tenho as mesmas posições. Durante o governo do PT eu era chamado de neoliberal, hoje eu sou comunista. Uhum. Então eu não sei exatamente qual é o rótulo que se dá a isso, mas eu acho que essa tem que ser a linha do PSDB. É muito diferente do que foi o programa de governo do Dória em 2016 e em 2018. Uhum. Não é muito diferente das posições adotadas agora em relação a vários temas que não estavam previstos quando o PSDB foi fundado e que agora o Bruno Araújo resolveu fazer um congresso para definir a posição em relação a algum desses temas. É parceria com o setor privado e focar no social. Eu acho que isso hoje é ser de centro no país. Mas a gente vive um país... O Dória é de centro, o rótulo acaba sendo mais importante do que o conteúdo. Né? Eu tenho mantido a mesma gestão iniciada pelo prefeito João Dória e o fato da gente, às vezes, ter um discurso mais ali ou mais aqui não significa que houve qualquer rompimento em relação ao que foi pactuado com as pessoas em 2016. Ele é de centro, você acha? Tudo depende do referencial. Ele está mais ao direita Pegando o Mário de alguém, Covas como tá mais à referencial. esquerda de alguém. Eu acho que ele está mais à direita do Mário Covas. Pegando o senhor como referencial. Ele, para mim, se aproxima muito do que era o Franco Montoro, né? Do ponto de vista de ser mais uma pessoa que acredita muito mais no mercado do que acreditava Mário Covas. Prefeito, interromper novamente aí a nossa conversa para projetar mais duas telas. Uma de intenção de voto, também da mesma pesquisa da XP aí de outubro, que é a pesquisa divulgada aí mais recente. O prefeito aparece em terceiro lugar, do ponto de vista de empate técnico. Primeiro da Atena, com 22, depois o Russomano, depois Marta Suplicy, Márcio França e Bruno Covas no mesmo percentual. Depois vem a Joyce Hasselmann, Tabata Amaral, Gilmar Tato, etc. Tal. O prefeito já declarou, inclusive numa entrevista hoje no estado de São Paulo, o prefeito lembrava que só foi escolhido para vice de João Dória em julho, né? 10 de julho. Feriado de 9 de julho. 9 de julho do ano da eleição. Então, chamando a atenção o fato de que é muito cedo para se avaliar isso, etc. e tal. Nem os nomes todos estão colocados. Mas, no momento, prefeito, a perspectiva, no momento, é o seguinte: o que é que seria melhor para ser seu vice? Um vice que tivesse uma posição que os analistas interpretam como de centro. Prefeita Mônica, antes do programa começar, deixa eu cometer a indiscrição, lhe apontava como o último representante. Talvez o único Talvez o último representante do centro na política brasileira. Então, alguém tão, digamos, centrista como Bruno Covas, alguém um pouco mais à esquerda ou alguém um pouco mais à direita? E agora eu não vou citar nomes para facilitar o seu raciocínio. Bom, primeiro... Eleitoralmente, o que é que seria? Do ponto de vista, só para comentar aqui os dados da pesquisa, o que me deixa muito feliz, né? Porque mais de um ano antes da eleição, eu tendo assumido a prefeitura no meio, portanto, tendo sido o nome cabeça de chapa, né? Nesse momento, deve ter em torno de 50% da população sabendo quem era o prefeito da cidade de São Paulo, né? Pontual, ao lado dessas pessoas que já foram governador de estado, prefeito da cidade de São Paulo, senador, enfim, para mim é algo muito acima do esperado, né? Eu esperava, enfim, algo muito menos do que apontava nessa pesquisa. Tudo bem, mas quanto tinha o Kassab quando começou a campanha da reeleição dele?
Um índice de aprovação, inclusive, muito maior do que o meu, mas na pesquisa ele pontuava muito menos. Então, para mim, é um número muito acima do esperado. Dória começou com 2, 3%. Dória, então, tinha os 2, 3%, era o mesmo que conhecia ele, inclusive. Né? Eu lembro, início de campanha, a gente saía na rua, era mais conhecido do que o candidato a prefeito. Né? A hora que começou o horário eleitoral, claro, ele se tornou muito mais conhecido. A escolha do vice, né, como eu disse, vem para o final. Primeiro você monta o arco de aliança. Depois você olha, inclusive, quem são os seus adversários, discute junto com o arco de aliança e aí verifica qual é o melhor nome para ser vice, quem mais agrega na chapa a partir dos dados que você tem. A gente vive um país que uma semana é longo prazo. A gente começa o cenário político na segunda-feira de uma forma, chega a sexta, alguém falou uma bobagem, subiu ou desceu na Bolsa de Valores política, do ponto de vista de importância política. Então, não tem nenhuma necessidade da gente antecipar esta escolha. Né? Quanto mais a gente deixar para próximo do momento das convenções, melhor. E conhecer os opositores. Né? Claro, para que eu vou tomar esta decisão antes de conhecer com quem que eu vou disputar a eleição? E a outra tela, prefeito, não é sobre eleição propriamente dita, mas é o seguinte, sentimentos em relação à cidade de São Paulo. E os paulistanos ouvidos, em primeiro lugar, veio esperança, com 27, depois medo, 20, 14, indignação, tristeza, vergonha, com 12, e depois temos mais otimismo, certo? Com 8 pontos percentuais. Prestes a começar o último ano do atual mandato, do seu mandato, o que é que o prefeito acredita que das suas ações, das realizações da prefeitura, vai ter maior capacidade de alavancar esperança? Uma vez anunciado ou em curso, vai ter maior capacidade de alavancar esse sentimento aí que predomina no rol de sentimentos manifestados pela população de São Paulo. O investimento na área social, né, seja na educação, na saúde, na habitação. A gente aumentou em 1 milhão a quantidade de consultas anuais feitas na cidade de São Paulo, em 4 milhões a quantidade de exames feitas na cidade de São Paulo por ano. Vamos reformar 120 unidades de saúde ano que vem com recurso do Avanço Saúde, feito pelo BID. Vamos criar 85 mil vagas em creche, 25 mil unidades habitacionais. Só o programa de metas da Prefeitura de São Paulo cria 103 mil empregos aqui na cidade. Um investimento importante, porque o grande programa social, no final das contas, é o emprego. Então, a cidade está viabilizando esse crescimento econômico. Eu acho que é esse tipo de investimento que alavanca a esperança, que gera mais esperança aqui na cidade de São Paulo, que já é uma cidade, né, que tem no seu DNA esse empreendedorismo. As pessoas vieram para cá do mundo todo e do Brasil todo para poder empreender, para poder ter vaga no mercado de trabalho, para poder trabalhar, né? Então, esse DNA do paulistano é algo muito diferencial em relação a qualquer outra grande megalópole do mundo afora. Eu me recordo quando eu e o Lavareda, a gente sempre vem aqui na Band, na rádio especialmente, quando tem eleições, né? E eu me recordo em 2016 que o mapa de São Paulo foi todo azul, né? Acho que o PT ganhou só em uma Não. cidade. A Marta Suplicy ganhou na Capela do Socorro em Parelheiros. Na eleição municipal, na última eleição. De 2016. Assim, não, eu tô falando do Estado. Ah, no Estado. Do Estado, 2014, na reeleição do Alckmin. Não fui clara, sim. 2014. 2014. Desculpe. Ele perdeu em Hortolândia. Ao vivo é difícil. Só uma cidadezinha era vermelha, o mapa era todo azul. Depois, 4 anos depois, a gente olhou, o mapa era todo amarelo, que era esse furacão Bolsonaro, que a gente diz que é um furacão de direita, né? Você acha que tem esse risco aqui em São Paulo, essa possibilidade aqui em São Paulo, que também sempre foi PT, PSDB, as forças aqui, e que vem uma outra força e acabe com tudo? Porque a gente vê pela pesquisa que está tudo muito sem dono, vamos dizer assim, né? Está tudo muito assim. Permita só uma carona aí na pergunta da Mônica, porque tem a ver. De certa forma, ela quer dizer também o seguinte: o Bolsonaro vai ter a eleição força. Ser nacionalizada, a eleição de São Paulo. Se o muito Bolsonaro, nacionalizada. Se o Bolsonaro vai ter força, ou se algo parecido com o Bolsonaro, um movimento. Pode até ser que no discurso
discurso isso seja, pode até ser que na cobertura isso seja nacionalizado, pode até ser que na repercussão do resultado você nacionalize a repercussão, mas o eleitor quer saber se tem vaga para o filho dele na creche, se tem remédio no posto de saúde, se tem corredor para o ônibus dele pegar, se tem menos buraco na rua. Ele está muito mais preocupado com as questões locais na hora de decidir quem é que vai governar a cidade de São Paulo do que as questões nacionais. É importante? É claro que é importante. Claro que o discurso político nunca vai estar dissociado do dia a dia da cidade de São Paulo. Ainda mais numa cidade, vamos dizer assim, estado como a cidade de São Paulo. Mas as questões locais são muito mais predominantes na decisão do eleitor de votar neste ou naquele candidato. Talvez no embate do segundo turno isso fique um pouco mais claro, essa diferença de visões de mundo. Mas eu acho que no primeiro turno vale muito mais as propostas, o que se fez e o que se pretende fazer na cidade. Parece, prefeito, que a sua opção durante a campanha parece, aparentemente, da sua fala, será, se alguém quiser abordar as questões nacionais, a temática, o prefeito virá dizer, olha, vamos discutir isso daqui a 2 anos, vamos discutir isso em 2022. Não, a gente discute sem nenhum problema. Acho que o prefeito da cidade de São Paulo exerce um papel político tão importante que ele não pode se furtar a ter manifestações políticas de relevância nacional. Mas eu acho que para o eleitor, ele está muito mais preocupado com as questões locais. Né? O que não quer dizer que vai ter embate, que vai ter disputa PT-PSDB, que vai ter disputa em relação a direitos sociais, direitos humanos. Isso vai aparecer, é normal, é natural que isso apareça. Mas eu acho que o eleitor está preocupado com o dia a dia da cidade de São Paulo. Prefeito, o senhor falou de segundo turno, de temas nacionais. Só para lembrar, o senhor votou em quem no segundo turno? Eu anulei meu voto. O senhor anulou o voto? Anulei meu voto. Para mim, a hipótese PT estava descartada. Uhum. Eu votei no impeachment da Dilma. Não tinha sentido eu votar no PT no segundo turno. Eu procurei, ao longo das 3 semanas do segundo turno, alguma fala do candidato Bolsonaro que apontasse que ele fosse um pouco mais para o centro ou que ele fosse fazer algo um pouco mais aberto. E não encontrei. Não vi nada no discurso dele que mostrasse que ele fosse ser diferente do que ele sempre foi e do que ele está sendo agora. E aí resolvi anular meu voto. Como é que o senhor avalia o governo hoje dele? Eu acho que é um governo que, infelizmente, ainda está muito em campanha, né? Muito preocupado com, olha, vamos acabar com o comunismo na América Latina e não sei o quê. Eu acho que o presidente acaba perdendo tempo, né, por falta de articulação política na aprovação de reformas importantes. Está aí um Congresso disposto a votar uma reforma difícil, que é a reforma previdenciária. Talvez se ele tivesse tido um pouco mais de articulação, outras reformas já tivessem sido aprovadas nesse primeiro ano de gestão. Do ponto de vista da economia, né, segue um receituário que ao longo dos últimos anos vem sendo seguido, mas infelizmente vem abandonando alguns programas sociais. Né, não tem recurso no orçamento do ano que vem, o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, o Lavareda, em um outro determinado momento, falou de que tipo de vice, que você, né, seria mais para a esquerda, mais para a direita, mas que não falou de nomes para facilitar o seu raciocínio, mas eu queria falar de nomes. Mônica Bergamo. Excelente nome. A Joyce Hasselmann, deputada mais votada aqui em São Paulo. Primeiro você vê a moldura, depois você vê a foto. Né? Não tem como você trocar essa ordem. Primeiro você vê quem é que mais agrega, depois você verifica quem é que se adapta a isso. Nenhum problema em relação a Joyce, nenhum problema em relação a outros nomes que estão aí sendo mencionados, mas não é o momento. Né? Você não escolhe primeiro o vice para depois chamar os outros partidos para te apoiarem. Você chama os outros partidos, né? Vamos tentar montar um grande arco de aliança em torno do PSDB e depois a gente verifica qual é o melhor nome que agrega. Então, nesse momento, preocupado com a eleição, só os políticos e os jornalistas. Né? Está completamente fora do dia a dia da população. Né? Ano que vem, depois do carnaval, acho que aí as coisas começam a tomar um pouco mais de corpo. E nome de vice começa a se definir mais lá para maio, junho do ano que vem. Prefeito, uma questão saindo de eleição agora e que tem a ver com o ano que vem, tem a ver com a agenda econômica. Reforma tributária. Há vários projetos de reforma, o Congresso constitui uma comissão mista que provavelmente vai agilizar aí a compatibilização das 3 ou 4, na verdade são 4 projetos. O prefeito imagina que a ideia
do Instituto Atlântico, entre outros, um pouco também do Fórum dos Secretários Estaduais de Fazenda, que englobaria na reforma e na consolidação dos tributos, os impostos municipais, os tributos municipais, seria o melhor caminho, será o melhor caminho? Qual é a posição sua com relação à reforma tributária do ponto de vista da inclusão ou não dos tributos municipais? Quanto mais tributos envolvidos, melhor. Não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, eu preciso defender a cidade de São Paulo. A proposta que hoje está na Câmara dos Deputados diminui o orçamento da cidade em 10 bilhões de reais. A arrecadação de ISS, que é de 15, cairia para 5. A proposta Baleia Rossi. A proposta Baleia Rossi, exatamente a proposta API. Né? Não imediatamente, porque ela tem um efeito no longo prazo, mas ela, portanto, inviabilizaria governar a cidade de São Paulo. 10 bi. 10 bi. Né? Um orçamento que é de 60 cairia para 50 bilhões. É basicamente o que aconteceria se implementasse imediatamente esse tipo de reforma aqui. Então, a gente quer discutir a alíquota, a gente quer discutir compensação, a gente quer discutir de que forma a cidade não vai ser prejudicada com uma reforma como essa. Não tem nenhum problema em abrir mão da arrecadação, não tem nenhuma vaidade em relação a isso, mas ou a gente rediscute a alíquota, e aí bastaria, por exemplo, manter a alíquota de 5%, porque daí isso equalizaria, a gente continuaria a arrecadar os 15 bi, ou a gente precisa ver uma outra forma de compensação, porque não dá para a gente tirar 10 bilhões de uma cidade onde vive 12 milhões de pessoas. E o prefeito concorda também com aquela fórmula, com aquele elemento da proposta, que é a criação de uma Câmara, né, com participação de governo federal, representantes nacionais? Você já tem um pouco isso em relação à micro e pequena empresa. Né? Você já tem um fórum montado, governo federal, estadual e municípios, para poder verificar como é que está a arrecadação disso. Eu acho que em relação a isso... Não é problema. Não é problema. Isso depois se discute na regulamentação. O maior problema é esse impacto de 10 bilhões de reais. Nem seria o nosso governo prejudicado, porque ele se dá ao longo do tempo. Mas a cidade não pode se preparar para perder 10 bilhões de reais. Isso impacta muito além do investimento. A gente teria que fechar hospital, teria que fechar escola. Enfim, seria um prejuízo muito grande para a cidade. Normalmente se responde o seguinte, não, mas aí com o crescimento econômico se mantém a arrecadação. Bom, então bota no papel que se não tiver crescimento econômico, nós vamos compensar o município de São Paulo. Aí tudo bem, né? Não dá para contar com crescimento econômico, que não é uma variável que se controla. E o prefeito acredita no prognóstico do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre de que a reforma vai ser aprovada até o final do primeiro semestre? É um ano de eleições municipais, um ano complicado. Bom, qual é a sua sensibilidade política? Diz o quê? Em nenhum momento nós vamos atrapalhar qualquer tipo de votação. Mas a gente está acompanhando isso para e passo para que não seja a cidade prejudicada com esse tipo de votação. Né? Para que se não tire da cidade de São Paulo para poder aprovar uma reforma tão importante quanto essa. Né? O país precisa ganhar com a simplificação tributária, mas não tirando 10 bilhões da cidade de São Paulo. Prefeito, eu queria falar de um outro assunto também nacional, que é a questão da violência, né? Que em São Paulo, o senhor fala que o eleitor não está interessado em eleição, está interessado hoje em questões da sua vida, do seu cotidiano. E a questão da segurança ela é central, apesar de a gente ter aí homicídios caindo no país todo, a gente ainda tem uma violência muito grande. Por um outro lado, a gente tem aqui no Brasil a polícia que mais mata no mundo, mais morre e mais mata. E a gente teve recentemente um episódio aqui na cidade de São Paulo que foi Paraisópolis, com 9 pessoas mortas, pisoteadas, e uma suspeição de que a polícia não seguiu protocolos e agiu de uma forma, para dizer o mínimo, desastrosa, né, provocando esse pisoteamento. E eu me recordo aqui, voltando ao Mário Covas, quer dizer que o governador Mário Covas, ele foi talvez o único, ou o maior, de uma forma muito enfática, colocou o combate à letalidade policial como uma política de governo, né? Policial que matava alguém, mesmo que não fosse, que tivesse uma justificativa, saía das ruas, ficava 6 meses fora das ruas. Ou seja, matar não é trivial, né? Mesmo que você tenha que, em algum momento, tomar essa decisão.
Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre essas propostas de excludente de licitude do ministro Sérgio Moro. E como é que o senhor percebeu a primeira reação do governador João Dória, por exemplo, que apoiou a polícia no primeiro momento, mas depois recebeu os familiares e num recuo em relação a esse apoio? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de violência da polícia e propostas para combate à violência. Bom, inclusive, o ajudante de ordens do meu avô hoje é o comandante-geral da PM. Né? O Coronel Salles era, na época, ajudante de ordens do meu avô e, portanto, acompanhou muito bem essa luta dele. Não tem a menor dúvida de que não há nenhuma autorização e não se pode dar nenhuma autorização para sair matando as pessoas. Né? A violência estatal ela não se justifica da mesma forma que a gente não pode ter direitos humanos só para bandidos. Direitos humanos é para toda a população. Acho que falta um pouco de calma e equilíbrio para poder discutir essas questões que ficaram muito apaixonadas. Né? Como se fosse uma questão, um embate direita-esquerda acaba dominando esses debates, o que é muito prejudicial para o país. Eu não acho que o governo esteja defendendo algo muito diferente do que foi o compromisso de campanha dele. Né? E acho que o Congresso está fazendo o seu papel de dar uma amenizada e de conseguir fazer uma aprovação de pacotes que sejam, vamos dizer assim, um pouco mais palatáveis para toda a sociedade. Gostei muito da posição que teve o Congresso em relação a essa alteração de vários pontos que foram feitos da reforma e acho que me identifico muito mais com o que foi aprovado na Câmara dos Deputados com o que foi enviado pelo governo. Do ponto de vista aqui do município, né, a gente tem tido uma atuação muito firme de parceria da GCM com a Polícia Militar, trabalhando conjuntamente com eles. São 250 operações por finais de semana para coibir pancadão na cidade de São Paulo. A questão do pancadão. É importante distinguir pancadão e funk. Né? Manifestação cultural de um evento que é desorganizado, controlado pelo tráfico, sem hora para começar, sem hora para acabar, com droga generalizada. É esse tipo de atuação que a gente está agindo em conjunto com a polícia e que se investigue, né, os responsáveis, que se punam os responsáveis por esse evento. E é claro que isso não pode ter nenhuma relação com o protocolo que a Polícia Militar tem para poder enfrentar. Acho que o governador João Dória, em primeiro lugar, mostrou que está ao lado da polícia, mas da boa polícia. Né? Ele não tem compromisso com o erro. Acho que em nenhum momento ele assumiu qualquer compromisso com o erro e de passar a mão em cima de quem tenha errado dentro da sua gestão. Eu sei o que é governar 120 mil servidores municipais. Às vezes um ou outro comete algum tipo de erro, ele tem que ser punido. Né? Não significa que eu vá fazer qualquer tipo de ação contrária a todos os demais. Eu acho que o governador, de alguma forma, ele quis, em primeiro lugar, mostrar que está ao lado da polícia, mas também mostrou que está ao lado da contenção da violência policial. Sobre a questão dos pancadões, só antes de passar a palavra para o professor novamente, é um evento desorganizado, atrapalha os moradores, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, controlado pelo tráfico, mas ele atrai uma juventude que a gente viu no perfil das pessoas que morreram, que não são traficantes, que não são pessoas desonestas, que são jovens querendo se divertir. E de né? vários pontos, não pontos, só ali moradores. Você vê da onde moram, infelizmente, as vítimas. Né? Isso mostra, quer dizer, que eles vão aonde tem uma alternativa, que é uma diversão para eles. E muito se fala o seguinte, eles não têm uma outra alternativa. O que a prefeitura tem feito de concreto, quer dizer, porque não basta chegar lá a polícia e desfazer o pancadão, né? Você vai continuar tendo pessoas jovens que querem se divertir. Né? Que querem ir à festa. Olha, se você olhar, por exemplo, os equipamentos culturais da cidade de São Paulo, nós estamos reformando praticamente todos eles e já dobramos a quantidade de frequentadores dos equipamentos culturais da cidade de São Paulo. Mas essas manifestações são muito mais manifestações não apenas de falta de oportunidades, mas também de ocupação de espaço público. Na semana passada, agora nesse último fim de semana, a gente fez uma ação de um baile funk, mas num lugar controlado pela Prefeitura de São Paulo, com hora para começar, com hora para acabar. O resultado foi muito positivo e é isso que a gente quer, de alguma forma, disseminar pela cidade de São Paulo. Ações como essa de ocupação de espaços públicos, mas com horário, com controle,
sem causar nenhum tipo de problema e sem deixar o tráfico dominar. Então, essa coisa, em primeiro lugar, né, olha, faz porque não tem opção. Opção tem. Só que a opção que muitas vezes é dada não é exatamente a opção que é desejada por essa juventude que contesta, que, enfim, quer ocupar a rua, enfim. Então, agora a gente está oferecendo outras opções. Fizemos esse primeiro teste no final de semana, lá na cidade de Tiradentes, extremo zona leste da cidade de São Paulo. Avaliação muito positiva e a ideia agora é poder multiplicar para outros cantos da cidade. Prefeito, com o desenvolvimento tecnológico em velocidade vertiginosa, a vida fica absolutamente impossível, inviável para as pessoas que são ágrafas e muito mais para os analfabetos. O Brasil tem um número de analfabetos ainda vergonhoso para o país, está lá a 8ª, 9ª posição em termos de população, em termos de número relativo de analfabetismo. São Paulo concentrava, os dados que eu conheço, que eu tive conhecimento, até deve ser dados relativos a 2, 3 anos atrás, 272 mil analfabetos, pessoas analfabetas, ou seja, pessoas com mais de 15 anos de idade, analfabetas, não são ágrafos, são analfabetas literalmente. O que é que a prefeitura tem feito, o que pode fazer a respeito, sabendo que esse número está concentrado numa faixa etária superior, são pessoas mais velhas, sobretudo com mais dificuldade de acessarem, de procurarem apoio, de procurarem ajuda, etc. e tal. O que é que a prefeitura tem feito? Olha, eu vou lhe dar um outro dado que, de alguma forma, vai ao encontro dessa sua preocupação. Outro dia, lá mesmo na cidade de Tiradentes, que eu me referi na questão anterior, nós fizemos um grande feirão do emprego. Levamos para lá 600 vagas de mercado de trabalho, só ali na região. E aí, era um evento que começaria no sábado pela manhã, sexta-feira, às 6 horas da tarde, começou a formar fila. Foram mais de 5 mil pessoas atendidas para essas 600 vagas. Algo em torno de 800 foram encaminhadas para a entrevista. E destas 800, apenas 200 conseguiram entrar no mercado de trabalho. Então, das 5 mil, só 800 tinham um mínimo de formação e só 200 conseguiram ser aproveitadas por empresas que estavam em busca de pessoas para trabalhar. Isso é uma decorrência deste dado. Por isso que agora a Prefeitura tem apostado também em cursos de capacitação que envolve um mínimo de alfabetização, de informação, para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho, que é a dificuldade seguinte deste nível de analfabetismo que a gente tem nessa classe jovem, né, nesse jovem que diz que é o nem trabalha, nem estuda, né, que não tem oportunidades, que não tem como entrar no mercado de trabalho. Então, a gente está agora não apenas fazendo esse trabalho que a Prefeitura sempre fez, que é ter, vamos dizer assim, o Tinder do trabalho. Né? A Prefeitura fazia o match entre aquele que procurava e aquele que ofertava. Agora a gente dá também capacitação para essas pessoas poderem disputar essa vaga. Seja preencher um currículo, seja um curso à distância, sejam cursos presenciais, para poder fazer com que as pessoas possam sair desta condição e entrar no mercado de trabalho. De alguma forma, é a consequência desse grande número de analfabetismo que a gente tem na cidade de São Paulo, que as pessoas olham e falam, olha, uma cidade rica como São Paulo, né? Com 12 milhões de pessoas, não precisa de nada. Muito pelo contrário, a cidade precisa de bastante coisa, porque ainda tem muito problema social aqui. Se olha os números da cidade, são sempre números agregados, juntando os jardins e juntando o Jardim Ângela, né? Só que você tem realidades muito distantes e situações muito diferentes na cidade de São Paulo. Como é que a gente já está se aproximando do fim, mas eu queria perguntar a questão de moradores de rua aqui em São Paulo. Recentemente eu fiz uma viagem à Venezuela e eu fui para Caracas, não fui para o interior. E lá se fala muito na pobreza, de todas as dificuldades que a gente conhece, mas aqui eu vejo muito mais gente na rua do que eu vi lá. Que é uma coisa até que me fez lembrar muito de São Paulo. Eu falei, por maiores que sejam as dificuldades do país, e são muito maiores do que as dificuldades que a gente atravessa, que o Brasil atravessa, consegue São Paulo ter muito mais gente morando no meio da rua. Bom, mas lá o poder público manda nas pessoas, né? Sim, mas eu se manda sair da rua, você tem que sair da rua. Aqui eu não posso fazer isso. Eu não sei se eles mandam, eu sei que aqui eu vi. Vamos comparar, por exemplo, com Nova York, que tem 40 mil moradores. Mas o senhor tem pesquisas que mostram
mostram que aumentou demais a população na rua. São Quer quantos dizer, aqui? 13 mil, A prefeito? gente tinha 16 mil quando assumimos a gestão em 2016 e agora a gente deve soltar já os primeiros dados do censo que foi feito. Seria feito no ano que vem, mas a gente resolveu antecipar, exatamente porque sentia esse crescimento. A expectativa é que tenha crescido algo em torno de 40% a 60% a população nesses 3 anos, só em relação a 2016. Crescido? Então, algo em torno de 40% a 60%. Quantos seriam, Os números então, estão hoje? Quantos? Os números estão sendo consolidados e devem ser divulgados nos próximos dias. mas quantas pessoas, então, mais ou menos seriam? Então, Eram 16. eram 16 mil, mais algo 18 mil, um de pouquinho 6 a 10 mil. 22 mil. Isso. E a que o senhor acredita isso? A questão econômica nacional, né? Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Né? O custo da recessão econômica, quem paga são os prefeitos. Né? Aumentou a quantidade de SUS dependentes, pessoas que dependem exclusivamente do SUS para poder ter acesso à saúde, pessoas que buscam vaga em creche, pessoas que dependem do transporte público. Isso quem paga são os municípios. Né? Isso não é exclusividade da cidade de São Paulo. Você conversa com qualquer prefeito, eles vão sentir a mesma coisa. Pessoas que tinham plano de saúde e não tem mais, pessoas que conseguiam pagar uma escola particular e não Uma conseguem. curiosidade, antes do Lavareda fazer a pergunta, não sei se o senhor tem de cabeça isso. Qual foi o aumento da população que vai ao SUS na capital? Ou percentualmente? Hoje deve ser algo em torno aí de 7 milhões e meio dos 12 milhões de habitantes dependem exclusivamente do SUS. Deve ter aumentado também a busca da rede pública de educação. De educação não, até porque a pirâmide etária também está se invertendo. Né? As pessoas estão tendo menos filho. Então, você está tendo, às vezes, dependendo do mês, quando se compara o mesmo mês em relação aos anos anteriores, uma queda em relação à demanda de vagas, o que não significa oferta de vagas. Mas a questão etária também aí mexe muito. Em algumas cidades aumentou a busca do serviço público de saúde e a busca também da educação. Tanto que aqui, por exemplo, a gente tinha uma fila da pré-escola que nós conseguimos zerar. A cidade de São Paulo foi a segunda capital do país a conseguir zerar a fila da pré-escola. E a gente tem mantido isso. Hoje não tem nenhuma fila, seja para matricular na pré-escola, que existia, seja para matricular no ensino fundamental. Questões nacionais, prefeito. Penúltima pergunta. Nós estávamos falando de prefeituras, etc. e tal. Qual é a visão do prefeito da maior cidade do país sobre a proposta que está lá no pacote, está incluído uma PEC do governo federal, de extinção por consolidação, por agregação dos pequenos municípios, de uma grande quantidade, mais de 1.200 de pequenos municípios com menos de 5 mil. Eu, pessoalmente, sou a favor. Realmente são municípios que não têm sustentação econômica. São Paulo só atinge 16, é um número pequeno de municípios. Enfim, aí eu não tenho quanto que impacta aqui no estado de São Paulo. Mas realmente acho que tem alguns lugares que não tem sentido virarem município. Acabaram tendo autonomia a partir da Constituição de 88, ficaram independentes. Né? Muitos deles eram distritos de outros municípios do interior e que não têm receitas. Eles são municípios que dependem exclusivamente do repasse de verbas que vem do governo federal para poder sobreviver. Não se cobre ISS, não se cobre IPTU, não tem receita própria e ficam dependendo de emendas parlamentares para fazer qualquer tipo de obra. Enfim, são municípios que não se sustentam do ponto de vista fiscal. Então, eu, pessoalmente, sou a favor dessa posição. Ainda dentro dessa penúltima pergunta que a Mônica me facultou, subsídio ao transporte público em São Paulo hoje, prefeito, na sua avaliação está no patamar justo, deveria ser maior, lembrando que em várias capitais europeias chega a 50%, em algumas delas chega até a 70% do custo de transporte, etc. É uma escolha. Né? Em algumas capitais europeias é difícil de comparar, por exemplo, normalmente os metrôs, eles são financiados pelo governo federal, né? Não pelos municípios. O metrô de Paris não é da cidade de Paris ou do governo do estado, é do governo federal. Londres é a mesma questão. Então, é muito fácil quando o recurso ele é federal. Município, hoje você tem algo em torno aí de 8 bilhões que custa o sistema de transporte, 5 vem da tarifa, 3
vem do subsídio. Esse ano ainda deve fechar como o primeiro ano dessa série histórica dos últimos 10 anos com redução do subsídio. A gente deve ter uma redução esse ano em relação ao crescimento da série histórica, que se ampliou muito, inclusive por conta das isenções que foram dadas na gestão anterior. É uma escolha. Eu, por mim, pagava de todo mundo, não cobrava tarifa. Ia ser excepcional. Transporte gratuito. É maravilhoso, não poder cobrar nada. Agora, significa não entregar nada na educação, não entregar nada na saúde. É uma escolha. Do ponto de vista fiscal, também o melhor seria exatamente o inverso. Não ter que colocar nenhum recurso público e a tarifa se viabilizar. Não dá para fazer nenhum ajuste muito forte de uma hora para outra. Eu acho que quanto mais você conseguir segurar, melhor. Porque isso significa mais investimento para a cidade, algo que acaba sendo generalizado aqui na cidade. Mas o prefeito acredita que seria importante regulamentar a emenda constitucional que foi aprovada em 2015, aliás, da deputada Erundina, que define transporte como direito social, tal como educação e saúde. Nenhum problema em relação a isso. Com verbas federais, estaduais. Nenhum problema. Aqui a cidade já gasta quase 3 bilhões de reais. Quantos municípios no país têm um orçamento de 3 bilhões de reais? Então, é muito mais que o orçamento de vários municípios brasileiros. Agora, então, estamos chegando, infelizmente, ao final, prefeito. Queria só perguntar como é que vai ser a sua rotina nos próximos dias. O senhor se interna novamente no dia 26, né, para mais uma sessão de quimioterapia. Mas a partir de amanhã está no gabinete. Como é que vão ser as coisas? Hoje já passei por lá. Saí do hospital, já passei no gabinete. A única restrição que eu tenho é a agenda externa. A imunidade cai por conta do tratamento, então, portanto, a agenda externa é algo que pode trazer algum prejuízo. Mas o senhor vai ao gabinete, despacha no gabinete? Quantas horas por dia você consegue trabalhar? Eu tenho feito um horário assim, das 9 às 6, um horário assim, mais comercial, porque já que não pode agenda externa, também não adianta ficar no gabinete 12 horas. Parte da agenda já era a agenda externa. Então, hoje, com a informatização, é muito mais fácil você ter esse tipo de gestão, está tudo informatizado, você faz um controle maior do dia a dia da cidade. O que me faz falta é essa agenda externa. É assim que eu estava tocando antes da última internação e é assim que vou continuar a tocar. Aliás, é importante estabelecer que não há nenhuma incompatibilidade entre continuar trabalhando e o tratamento. Os médicos não recomendaram, olha, fique em casa assistindo série. Não. É o contrário, né? Puder, coloca mais... Exatamente. As pessoas olham e falam, nossa, mas coitado, tem que cuidar da saúde. Eu estou cuidando da minha saúde e trabalhando. Trabalhar faz parte do tratamento. Exatamente. Então, o senhor até fala para preencher a cabeça. É muito evita bom. O quê? Entrar em depressão? Evita você não fazer nada. É muito ruim não fazer nada em qualquer situação. Ainda mais enfrentando uma doença como essa. Bom, prefeito, a gente quer agradecer de novo muito a sua presença aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela presença, prefeito, e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que nós mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo